Cara, hoje nós vamos reagir ao dia que o Corinthians parou o mundo. Vocês já sabem que eu tô falando do Mundial de Clubes em 2012. Corinthians versus Chelsea. O campeão foi a equipe corintiana. O vídeo é do Fute Neutro. 1 bilhão versus 198 milhões mais um segredo. Bora reagir a esse vídeo. O jogo era deles. Até que algo inexplicável começou. Bola pra área! Chamou do outro lado. Bateu pro gol! Esse jogo foi histórico, tá? Pra um goleiro. Uma torcida E que não fez foi o Peter sacrifícios, Cech. que vendeu carro, moto, casa, fizeram empréstimos. Se fossem derrotados, perderiam literalmente tudo. Só que isso jamais passava em suas cabeças. Cara, não tem jeito. A torcida do Corinthians dá aula. Os caras tava vendendo tudo que conquistou, pô. Tava vendendo carro, vendendo moto, tudo pra poder ver o time do coração do outro lado do mundo. E se o Corinthians perde? Só que pro torcedor não tinha o e se. Na mente do torcedor, eles iam ganhar do Chelsea e acabou. E realmente ganharam. É poucas torcidas, tá? Que faz isso. Por várias, disseram que o Chelsea estava com um time fraco para o Mundial. Será que é verdade isso? De um lado estava o Cech, David Luiz, Lampard, Ramires, Cole, Mata, jogadores que fizeram parte da conquista da Champions League. Enquanto o Corinthians de Emerson Sheik, Paulinho, Chicão, Cássio e companhia haviam erguido o troféu da inédita Libertadores do clube. Cara, um dos grandes jogadores do Chelsea nessa temporada, que tinha jogado muito na Champions League, foi o Drogba. E eu não entendi o porquê ele não jogou esse jogo. Depois tem que pesquisar mais a fundo. Mas se você sabe porque o Drogba não jogou, comenta aí que eu quero saber. Anos de existência. Mas tinha um time bom, né, o Chelsea? Juniors, tinha o Hazard ainda, que não era o mesmo Hazard, né? Tanto na De hoje em dia, da época do auge. Tinha o Tite no comando. Treinador que teve uma grande história de superação dentro do clube. De eliminado na pré-Libertadores a campeão da mesma. Já os Blues tinha nada menos que o Rafa Benítez, o espanhol que havia orquestrado um dos maiores feitos da história do futebol, o Milagre de Istambul, em 2005 com o Liverpool. Era fato que o Chelsea passava por uma grande reformulação no elenco. Só que essa reformulação terminou em um time com valor de mercado em mais de 454 milhões de euros, havendo um aumento de tipo assim, um time fraco do Chelsea, ainda que para os times brasileiros é considerado um time forte. É um time que, se vem jogar no Brasil, cara, é campeão brasileiro com sobra. Então ele tinha time sim para poder bater no Corinthians. 21% Olha o preço desse time, o valor. Ao time que ganhou a Champions League. Como era de se esperar, nas semis do Mundial, os Blues enfrentou o Monterrey e venceu por 3-1, enquanto o Corinthians enfrentou o Al-Ahly, mas o timão passou ganhando por 1-0, com gol de Guerreiro. Com os finalistas definidos, a partir de agora era guerra. Yokohama torcida do Corinthians esteve pronta chegando no estádio. Até que chegou o dia do jogo. 30 mil torcedores estavam presentes e fizeram com lotado, tá? 30 mil corintianos lá no Japão, tá parecendo o quê? Que o jogo é aqui em Itaquera, pô. que os jogadores se sentissem no Pacaembu. Organizaram uma bela apresentação antes da partida, mas o verdadeiro show estava prestes a começar. O estádio iria receber os dois melhores times do mundo de 2012, e um deles seria o maior de todos. Os dois times entraram em campo e a ansiedade era imensa. A arbitragem era do turco Cüneyt Çakır, que havia se tornado árbitro FIFA em 2006. Em 2012 apitou um incrível confronto entre o próprio Chelsea e Barcelona e também integrou ao quadro da arbitragem da Euro naquele ano. Vocês viram ali que pro Chelsea chegar no Mundial de Clube, na Champions, ele teve que eliminar o Barcelona, meter o couro no Barça com o Messi. O Barça era forte, porque era o Barça do tic-tac, o Barça do Guardiola. E na final, tirou o Bayern de Munique, que tinha o Ribéry, tinha o Robben, tinha o Toni Kroos, Schweinsteiger, tinha um monte de craque. Então o Chelsea, pô, o juiz apitou o começo. Bateu um gigante pra chegar aí. Que acumulava valores emocionais pros dois. Não era um Chelsea tão ruim assim igual falam, não. Parecia que ele estava naqueles dias especiais. O Fábio Santos também parecia super confiante. O Chelsea tinha em seu DNA realizar lançamentos e o pequeno Juan Mata não conseguiu chegar nela a tempo. Foi um começo duro, o Chelsea estava em cima em todas. O Corinthians tentava fazer algo para diminuir o âmbito dos Blues e tentava esfriar o jogo no começo. Parece ter funcionado, o timão começou a chegar com seu jeito único de tabelar. Mas o Ramires, que vivia uma boa fase, estava na cobertura. Mas o Corinthians também tinha um grande meio-campista, que recebeu mais uma bela bola após mais uma grande jogada, mas foi bloqueado pelo azar. Esse confronto entre David Luiz e Sheik foi a primeira de diversas. Nesse momento,
Confronto brasileiro, hein? Davi Luiz tinha a missão de parar o Sheik, o Guerreiro. Os jogadores do Chelsea perceberam que não seria fácil. Não só pelo nível do adversário, mas porque ali era como jogar fora de casa. A concentração do Corinthians era fora do normal. O Fábio fez a leitura precisa nesse lance, porque se a bola passasse, o Moses ficaria cara a cara com o Cássio. Ele também fez a leitura certa no contra-ataque, mas o passe não foi preciso. Logo em seguida, o Torres foi carregando e a bola sobrou pro Moses, que chutou em cima do Fábio Santos. Depois o Torres chutou, mas acabou ganhando o escanteio. Só que esse escanteio confuso não seria um qualquer. O Chelsea fez a cobrança e o Keio, com seu 1,93 m, subiu mais do que todos e tocou de cabeça. A bola ficou limpa pro Chicão afastar, mas no reflexo, ele acabou tocando pra dentro. Nossa, sobrou ali, ó, na cara do gol. Nesse momento, o mundo parou. Tudo que passava na cabeça de todos era: Cássio, está em suas mãos. Só você pode nos salvar. E ele salvou. Nossa! Olha como ele salvou essa bola, mano. Ficou em cima da linha. Aqui começou uma partida histórica, porque se não tem o Cássio nesse dia, você pode ter certeza, não tinha título do Corinthians. O Cássio fez uma partida histórica, cara, só defesa impossível. Olha isso, como que pega uma bola dessa? Do futebol. Mesmo assim, os Blues continuou criando e acumulando um grande volume de jogo. O Timão parecia ter sentido o golpe. Esse lance foi um grande exemplo. O Corinthians precisava mais uma vez esfriar o jogo de alguma forma, e o Sheik era especialista nisso. Sofreu uma Que é homem, para esfriar o jogo, Emerson Sheik. Te garanto, se tem um Emerson Sheik lá na Copa que o Brasil entregou com o Fred, dando aquele pique, faltando 4 minutos para acabar, cara, era só um Sheik no lugar dele. O Sheik ia matar o jogo, ia simular, pode ter certeza. Alguma coisa ele fazia. O homem sabe prender a bola lá na frente. Uma falta do Ramires que parecia onipresente no jogo. O juiz parou para acalmar os ânimos dos jogadores e disse ao Ramires que seria sua última advertência. Isso acabou diminuindo suas chegadas. O Chelsea tinha uma grande arma no banco de reservas, Oscar, que para muitos era para ser o titular do time. Acabou perdendo sua vaga quando Rafa Benítez assumiu o comando técnico do clube. Até que o Danilo fez uma jogada ousada. Mesmo muito, com o time sob pressão, deu uma linda caneta no Ivanovic. Só que do outro lado, o Cole tentou fazer a mesma jogada, mas o Jorge Henrique provavelmente devia ter tomado uma caneta assim nos treinos e estava esperto com esse lance. A partida voltou a ficar equilibrada, graças aos jogadores experientes do time do povo. O Rafa Benítez estava perdendo a paciência e foi a loucura quando viu o Mata praticamente entregar a bola para o jogador mais perigoso 2 contra 2? Era a chance do Sheik, 2 contra 2. Com muita facilidade, o Davi apenas se colocou na frente e a bola acabou. Cara, o Sheik perdeu a bola igual criança. Eu vou te contar, o Guerreiro passando sozinho do outro lado. Se ele rola essa bola na fase que o Guerreiro tava, pode ter certeza, ia levar perigo. Não sei se ia ser gol, mas que o Peter Cech ia ter que trabalhar, moleque, ele ia. Saindo pela linha de fundo. Bom, essa o Sheik acabou perdendo pro Davi. Será que a próxima... Esse jogo é embaçado, é detalhe. O jogador tem que estar atento para ver tudo. O companheiro passando, porque se você acerta um passe desse, mata o jogo. Ele ganhou? O Jorge Henrique tentou uma finalização de fora da área, tentando surpreender o Cech. Ramires fez um lançamento pro Fernando Torres. A bola viajou e acabou correndo demais. Quando tentou evitar a saída, acabou se enroscando no carpete. Pouco depois, o Sheik percebeu seu companheiro acenando. O Paulinho ajeitou, bateu, mas foi pra longe. Mesmo com essa oportunidade, agradeceu o Sheik. Paulinho também era fera, hein? Jogava muito. O Chelsea voltou a ter as suas oportunidades e teve uma falta bem questionável. O Davi Luiz, que tinha uma certa capacidade de bater faltas de longe, decidiu arriscar. A cobrança foi péssima, batendo na barreira. Pô, bateu a falta igual o zagueiro. Ele bate falta bem de longe. De perto, cara, tem que chamar um especialista. Quando se tem Lampard no time, dá a bola no pé do Lampard. Só que no contra-ataque, com um rapidíssimo shaking, foi mais uma vez parado por ele. Em contrapartida, o Fábio Santos engolia o Moses. Não dava nenhuma chance, tanto em finalizações, tentativa de cruzamentos e dribles. Junto com o Paulo André, parecia um muro. Tanto é que o Rafa inverteu as pontas um tempo depois. Guerreiro deu uma linda caneta no Keio, mas logo em seguida, cavou um pênalti, que não foi assinalado pelo juiz. Ele achou que foi pênalti. E o Moses, mais um... Se aqui no Brasil os juízes até aplicam. Agora Champions League, Mundial, Copa do Mundo, esses campeonatos, esquece, filho. Uma vez parava em uma parede chamada Fábio Santos. Parede que caiu durante o cruzamento do Cole. A sorte era que o Fernando Torres estava impedido. Após arremesso lateral, Guerreiro subiu. Parecia que ia perder, mas deu um belo chapéu. E viu o Sheik entrando no facão. E como um camisa 10, fez um passe que furou a linha. Mas o Sheik não pegou bem na bola. Era uma grande oportunidade. E o Tite sabia muito bem disso. No lance seguinte, o... É igual nós falamos. Esses jogos aí você vai ter pouca oportunidade. Vem uma dessa, cara. Ainda mais o time brasileiro.
tem que matar, porque às vezes é a única bola que vai vir no jogo todo. Lampard dominou com categoria e lançou o estilo futevôlei. Era a hora do Moses ganhar pelo menos uma do Fábio Santos, mas não conseguiu finalizar o gol. Pelo menos conseguiu um arremesso lateral. Em um lance muito semelhante, Hazard fez um lançamento nas costas do Fábio. Moses ficou Começou o jogo nas costas do Fábio Santos, mas o Paulo André estava na cobertura para evitar a finalização. Chegou Moses não acreditou na chance clara que tinha. O Corinthians tentava equilibrar as coisas novamente e o Guerreiro, dentro da área, saiu de 2 jogadores. Chutou, mas o Keio bloqueou a bola, que sobrou, e ele deu um grande passe para o Sheik. Era uma bola difícil, vinha quicando e estava quase sem ângulo. Ele não conseguiu marcar. Apesar disso, estava fazendo a partida sublime. Esse foi o primeiro lance do Hazard na direita, mas o Fábio Santos não estava nem aí para ele. Lampard mais uma vez deu um passe longo, mas ele quis chutar com a perna direita e o Cássio encaixou facilmente. E agora, o Fábio Santos estava livre para finalizar por gol. Ele só não sabia que geraria um grande contra-ataque. E quando a bola chegou no Moses, ele parou, pensou, ajeitou e colocou a bola onde queria. Mas ele não contava com um goleiro de quase 2 metros chegando inteiro na bola. O Chelsea tá de sacanagem. O Cássio, ele é... Por isso que o apelido dele é Gigante Cássio, né? Não dá pra chamar ele só de Cássio. Olha a defesa que ele fez. Com a ponta do dedo. Isso daí é milagre. É tipo aquela que ele fez na Libertadores contra o Diego Souza. Só muda que a do Diego Souza foi embaçada de verdade. Foi o puro do milagre. Mas isso daí também é um milagre, velho. Se é outro goleiro, não pega não. Coloca lá um goleiro com o braço curto pra você ver se consegue catar isso. parecia melhor no jogo e o Guerreiro decidiu esfriar os ânimos. Pediu atendimento no tornozelo direito e também no seu joelho, que já não estava 100% desde o início do torneio. Aí começa a malandragem, o Bulls ainda era extremamente perigoso e finalizou com Lampard. O Corinthians chegava firme, todas as jogadas eram como se fossem as últimas de suas vidas. E foi o momento em que o juiz apitou o final do primeiro tempo. O saldo ainda... Pô, primeiro tempo do Corinthians, excelente. Literal, todos os jogadores estavam muito ligados e dando a vida. Tava preparado para um jogo grande. É assim que tem que estar, cara. Era positivo. Conseguiu durante o jogo fazer Chelsea pequenas tremeu, mudanças de posicionamento dos jogadores e conseguiu equilibrar o jogo. E assim começou o segundo tempo, que ficaria para a história. O Sheik fez exatamente o que o Tite havia lhe pedido, um carrinho do jeito que a torcida gosta. Mas não esperava que faria o mesmo com ele, que deitou e rolou em campo. Nos dois sentidos, claro. Chelsea começou chegando firme em todas e o Rafa Benítez apoiava. E não demorou muito para o Chelsea chegar com perigo. Mas o Corinthians estava bem ajustado e conseguiu bloquear mais um chute. O Timão buscava explorar. Se tem uma coisa que o Tite sabe é ter zaga forte, cara. A zaga dos times do Tite sempre é o ponto forte da equipe. Aquela grande foi na seleção, no Corinthians a mesma mas não coisa. Conseguia furar duro fazer gol nos times do Tite. O Hazard recebeu uma bola açucarada. Era a chance de abrir o placar. E o Cássio, mais uma vez, salvou o time. Adivinha quem tava lá? Liberdade. Encontrou Fernando Torres, mas estava impedido. Foi uma sequência de lances de perigo. Será que realmente o Tite acertou em suas mudanças? A torcida estava lá, acreditando, profetizando até. Com um vigor incansável de Sheik, que voltou para marcar, e uma belíssima tabela entre Guerreiro e Fábio Santos, foi o suficiente para incendiar a torcida mais uma vez. O Guerreiro foi acionado, dominou no peito e já estava de olho no Paulinho. Poderia abrir o placar agora, mas dessa vez foi quase. Raspou o primeiro chute, né, do segundo tempo. Percebendo que o Corinthians podia responder os ataques na mesma proporção. O Chicão... Pô, o treinador do Chelsea começou a ficar preocupado. Queira ou não, vai jogar Mundial de Clube. O time da Europa, eles têm aquele ar de superioridade. Às vezes na mente deles, eles não imaginam que vai ser tão difícil igual tava esse jogo. Aí vai passando o tempo, o time não consegue fazer o gol, vai ficando preocupante, aí já era. Desestabilizou o Rafa Benítez. Encontrou Paulinho, que não deu um tá passe achando alternativa. Jorge Henrique devolveu de cabeça. Paulinho ficou livre para finalizar, mas preferiu o Danilo. Ele cortou para dentro e finalizou. A zaga bloqueou, mas a bola sobrou e ela tinha que escolher para quem ia ficar. A torcida que fez todos os sacrifícios possíveis, que viu seu time fazer milagres no primeiro tempo, viveria mais uma grande emoção. E a bola acabou escolhendo. Só poderia ser você, Paulo Guerreiro. Nossa. Aqui literalmente a história foi escrita e sobrou na cabeça do Guerreiro, cara. Esse dia aí era pro Corinthians ser campeão, não tem como, vocês viram? Aconteceu bate e rebate, ela sobrou e o Guerreiro já veio firme, é minha bola. Fez o gol e ficou marcado na história do Corinthians, mas também esses caras do ataque jogavam muito. Guerreiro, Danilo, Paulinho vindo do meio campo, você tá doido, não era um time fraco não, tá? Tudo jogador diferenciado, de seleção.
Aqui a história foi escrita. Se vai dar Corinthians. A cara do Fernando Torres é a melhor de todos. O cara não acreditava, pô. Na mente dele ia ganhar fácil do Corinthians e não foi isso que aconteceu. Mas a emoção que eu tô sentindo aqui, eu nunca senti na minha vida. Nesse momento aí, o torcedor corintiano que vendeu carro, que vendeu moto, falou, valeu a pena. Ainda faltava cerca de 20 minutos, que reservava atenção até o último lance da partida. O Rafa Benítez começou a dar instruções ao Oscar, e sua fé agora estava no mesmo milagre que houve em Istambul. Só que o Sheik conseguiu ganhar um embate contra o Davi Luiz, que foi parado de maneira dura, acabou levando o cartão amarelo. E foi o momento que o Oscar entrou no jogo. A ideia era procurar o Fernando Torres, para que ele conseguisse decidir. O jogo ficou ainda mais aberto, mas o Sheik estava impedido. Houve mais uma alteração. Aspilicueta entrou no jogo. Ele que 10 anos depois, seria o titular no próximo Mundial de Clubes disputado pelo próprio Chelsea. Mas nesse momento, ainda não era um grande jogador. Daí em diante, começou o chuveirinho. Foi então que o latereio do Aspilicueta encontrou o Fernando Torres. De novo, a bola respingou na zaga do Timão e sobrou totalmente limpo pro Torres só fazer o gol. Um reflexo gigante, se lançou na frente da bola e defendeu o indefensável. Tá de sacanagem, tá? Se falar que o Chelsea não teve chance nesse jogo é loucura. Eles pegou umas 3 bolas ali a queima-roupa. Olha essa do Torres, mais um milagre. O cara tava pra lá da marca do pênalti e ainda ele perdeu. O Cássio fez um milagre, mas dava pro Torres fazer esse gol. Só que como é o dia do goleiro, era o dia do Cássio, não tinha como, cara. Já tava escrito. Os deuses do futebol já tinham escrito esse filme aí na história do Corinthians, o Mundial de Clube. Guerreiro sairia do jogo e o Davi Luiz reconheceu a partida do peruano. Com o joelho lesionado, entrou em campo nos 2 jogos. Sabia que a cada corrida seria um sacrifício. Fez os 2 gols do que Corinthians. Carregava nas costas. O Chelsea praticamente em seguida colocou o Marinho no lugar do Azar. Os Blues tentavam, mas parava no Cássio. Já era 43 do segundo tempo e o time londrino, de onde quer que estivesse, procurava o Fernando Torres. Mas algo inesperado aconteceu. O Cahill aparentemente agrediu o Sheik. O juiz acabou expulsando o jogador da partida. Ele foi a loucura. O time estava em desvantagem numérica e também no placar. E agora o Tite tomaria uma das suas piores decisões. Colocou o Wallace para fazer uma linha de 5 defensores na zaga. Ele tirou os caras com 1 a menos, o Tite me tirou mais um atacante para colocar mais um zagueiro. Isso daí é inevitável. Chama todo o time do Chelsea pro ataque, mas ele queria ganhar, né? O Sheik montou a retranca. Todos os riscos. A princípio ajudou afastando muito bem uma bola da grande área. Só que logo em seguida, gol do Chelsea. Mas o bandeirinha marcou o impedimento. Anos depois, o próprio Tite disse que não era para ter colocado o Wallace no jogo, para evitar a desincronia na linha defensiva. Faltava apenas 3 minutos para acabar o jogo. Os jogadores do Chelsea não acreditavam. O último lance do jogo era do Chelsea. O Fábio Santos perdeu o tempo da bola. Era a última chance de empatar. Se ele perdesse o gol, o título já era do Corinthians. Mas se fizesse, a partida iria para prorrogação. Então, a bola pegou na trave e o Paulo André jogou para fora. Final de jogo, Corinthians se tornou o maior time do mundo em 2012. Houve muito sofrimento, tensão do começo ao fim. Às vezes não é o mais rico, o mais técnico que vence, é o que acredita, é o que luta até o fim, é o que carrega a alma de milhões dentro de campo. Diziam que o mundo ia acabar em 2012, mas naquela noite ela apenas parou para assistir Milagre em Preto e Branco. Cara, e nesse dia aqui foi milagre de verdade, porque cada vez é mais difícil os times daqui do Brasil, da América do Sul, da Argentina, de qualquer lugar, ganhar dos europeus. O europeu tá sempre forte, recheado de craque. E o Corinthians fez o impossível e levou o Mundial pra casa. Rapaziada, se vocês gostaram aí do react, curte, comenta, se inscreve no canal, vai me dar aquela força enorme. Tamo junto e até o próximo vídeo.